Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cantos. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e seus atos comigo, louvai e bendizei o seu nome. Todos juntos, número 5. Porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Amém. Ministério de louvor, aleluia. E a igreja continua ligada, continua glorificando a Deus.
as crianças com oportunidade. Aleluia! Oh, glória! Louvado é o teu nome, Senhor. Aleluia! Aleluia!
continuar glorificando o nome do Senhor. Como foi pedido para orar, vamos nos colocar de pé. Leve os teus pensamentos, né, para os missionários que estão em terra, talvez longínqua da sua família, mas que estão obedecendo a voz de Deus. E que nós também possamos ser esses missionários, amém? Afinal de contas, a ordem de Deus não é só para quem é titulado missionário, mas é para nós, igreja do Senhor, para proclamarmos o Evangelho de Deus, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em Tua presença, Deus, nos encontramos e já podemos sentir a Tua presença neste lugar. Queremos te dizer, Senhor, que reconhecemos a Tua soberania, reconhecer a Tua soberania e saber que o Senhor está acima de tudo e de todas as coisas, que o Senhor tem controle de todas as coisas. Deus, eu quero em primeiro lugar entregar a nossa igreja em Tuas mãos, entregar o pastor Paulo em Tuas mãos, no qual o Senhor Tu tem colocado, Senhor, na vida do Teu servo, e o Senhor tem encontrado, ó Deus querido, um coração disposto a sair de dentro de quatro paredes, para que o Teu servo proclame o Teu Evangelho lá fora. Sustenta o Teu filho, Senhor, ajuda, e o Senhor, através do Teu servo, tem levantado uma igreja missionária, que o Senhor possa fazer de nós missionários, que o Senhor possa encontrar em nós coração disposto, ó Deus querido, aonde nós formos, aonde colocarmos a planta dos nossos pés, possamos sentir o desejo, ó Deus, de falar do Teu amor para o mundo que necessita, Deus, da Tua presença, Senhor, da Tua palavra que restaura, que renova, que traz vida e abundância, Senhor, para a glória do Teu nome. Levanta neste lugar um povo missionário, um povo com o coração disposto, a Deus, para a glória do Teu nome. Toma a mente, toma o coração, transborda da Tua palavra, porque quando transbordamos a Tua palavra, é isso que nós vamos transbordar para o mundo, Senhor. Quero entregar os missionários em Tuas mãos, Senhor, ajuda os Teus servos, vai de encontro, alcança cada um dos Teus filhos, Senhor, Tu sabes aonde eles estão, Senhor querido, nos países, nos estados, nos municípios, ó Deus, que os Teus servos se encontram, aonde o Senhor mandou, que o Senhor possa sustentar, que o Senhor possa capacitá-los, ó Deus, para que o Teu Evangelho seja proclamado em lugares aonde nós não conseguimos ir, que os Teus servos possam ir, que nesta terra, Senhor, se levante ainda pessoas dispostas, Deus, a proclamar o Teu Evangelho. Deus querido, em nome de Jesus, alcança os Teus filhos, alcança, Deus, aonde estiverem agora, envia recursos, ó Deus querido, em nome de Jesus Cristo, e vai de encontro às necessidades dos Teus servos. Tu sabes a necessidade de cada um deles, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Trabalha, opera, haja, Deus, aonde nós não podemos agir. Os Teus ouvidos, ó Deus, possam estar inclinados para o clamor da Tua igreja neste lugar. Que os Teus ouvidos possam estar inclinados para a nossa oração, e que a nossa oração possa passar desse teto, chegar, Senhor, ao trono da Tua glória e sermos respondidos, ó Deus, em nome de Jesus. Alcança os missionários, ó Deus, para a glória do Teu nome, que o Teu nome seja proclamado, que o Teu Evangelho seja proclamado, Senhor, para os quatro cantos deste lugar, deste país, deste mundo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. É o que nós te pedimos e confiamos, ó Pai, para a glória do Teu nome, que nós, enquanto igreja, possamos, ó Deus, ter o desejo de falar do Teu amor, ó Deus, porque o que é bom para nós, que possamos passar para aqueles que necessitam, e muitas das vezes, Senhor, é a Tua presença que precisa, é a Tua presença que preenche. Então que nós possamos ter o desejo de falar do Teu amor, de falar do Teu Evangelho, Senhor,
nós falarmos, mais a tua vinda será próxima e estaremos com o Senhor na glória. Em nome de Jesus Cristo, continue tomando a direção deste culto, continue falando conosco, ó Deus, para a glória do teu nome. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus, aleluia, louvado é o nome do Senhor. E eu vou dar uma oportunidade para uma pessoa que ela também é responsável por eu estar aqui. Quando Gabriel teve no coração dele de pregar na casa dos meus pais, a nossa irmã Mary, que era da mocidade com a nossa irmã Anne, foram na casa dos meus pais e levaram a palavra. E naquele dia, mais de 5 almas se renderam aos pés do Senhor. Então, eu sou grato à nossa irmã Mary. Você tem a oportunidade, nossa irmã Mary, glória a Deus, a igreja continua glorificando. Aleluia! Cumprimento a igreja de Deus, Pai do Senhor. Amém! Culto de missões. Culto de missões é algo que a nossa igreja, a Assembleia de Deus, a gente trabalha perfeitamente nesse quesito, missões. A igreja do Senhor, ela foi chamada para anunciarmos a Jesus, o Evangelho de Jesus, né? E nós levamos o verdadeiro Senhor, o verdadeiro Deus aos lares, como a irmã mencionou, né, que foi recebida lá em sua casa. Na época nós jovens fomos lá, anunciamos o Evangelho, anunciamos Jesus, a mocidade, né, lá presente. E é isso, irmãos, precisamos estar anunciando Jesus. Uma certa vez, Jesus ele fez uma pergunta aos discípulos, né? Jesus perguntou: o que dizeis vós aos homens sobre mim? E Pedro ele respondeu: nós dizemos que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, para que Pedro pudesse ter essa afirmação, falar isso para Jesus, ele tinha convicção, certamente, do que ele estava falando e de que ele realmente estava falando. Porque para nós anunciarmos a Jesus, nós precisamos mesmo reconhecer esse Deus. Nós precisamos reconhecer que Ele é o Cristo, Ele é o Filho de Deus. E assim como Jesus, Ele veio aqui ao mundo, há uma missão: anunciar o nome de Deus, anunciar o seu Pai, né? Porque Jesus, Ele mesmo falou isso, Ele pronunciou que Ele veio cumprir, Ele veio fazer a obra que o Pai designou a Ele. E nós aprendemos isso com Jesus, e nós estamos também aqui como igreja do Senhor, como igreja cristã, a anunciar a Jesus, o verdadeiro Evangelho, a salvação de vidas, que é importante para nós. Nós nos alegramos quando ouvimos testemunhos tão lindos como o da irmã. Nós nos alegramos quando nós testemunhamos a salvação, milagres, prodígios, maravilhas. E quando nós de alguma maneira, de alguma forma, nós temos essa recompensa, né? Porque isso é uma recompensa grandiosa, isso é algo que alegra o nosso coração, porque servir a Deus não é simplesmente uma coisa tão simples ou tão normal. Não, gente, servir a Jesus é algo muito mais profundo. Nós precisamos mergulhar nessa palavra missões, que é anunciar Jesus, porque Ele está voltando. Então nós precisamos fazer não de forma tão normal, tão padronizada, mas sim pregar Jesus de todo o nosso coração, reconhecermos a Jesus na nossa vida, servirmos a Ele grandiosamente, com poder, com glória, com unção, buscar mesmo os poderes que Deus pode nos dar, porque o Espírito Santo de Deus, nós podemos mergulhar mais profundo e adquirir esse poder em Deus, porque o próprio Jesus já deixou o Espírito Santo em nós, e nós precisamos fazer parte deste poder e compartilhar a palavra do Senhor, compartilhar o Evangelho de Jesus naquilo que o Senhor nos chamou, porque para cada um de nós, o Senhor Ele nos chamou de uma forma específica, de uma forma especial. Então vamos nos doarmos cada vez mais a este Evangelho, a esta palavra, e assim como Pedro, dizer sim
Tu és o Cristo, Filho de Deus. Há tantas vidas que precisam de Jesus. Eu agradeço a Deus. Aleluia, gratidão. Mocidade é mocidade de pregar, porque foi a mocidade que pregou na casa dos meus pais e hoje nós estamos aqui. E depois veio toda a igreja, então gratidão é uma coisa que a gente não pode se esquecer, né? Quem nos ajudou lá atrás, né? Glória a Deus. Diaconisa Rose, com a oportunidade. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado é o teu nome, Senhor. Paz do Senhor para a igreja, amém, irmãos? Estou muito feliz neste culto de missão, porque missão, irmãos, tem que estar no nosso coração. E tem que estar no nosso chamado também. Porque essa semana eu estava comprando algo e quando eu me despedi da menina, eu falei assim, Deus te abençoe. E ela olhou assim para mim e já falou assim, Deus tem que me abençoar mesmo, irmão, porque eu estou precisando do Senhor. E ela começou a chorar. E eu falei, meu Deus, as almas estão perecendo. As almas nem precisa mais a gente falar, Sandra, do amor de Cristo, que a presença do Senhor já fala na vida da pessoa. E eu louvo a Deus, irmão, porque hoje, irmão, eu aprendi que temos que profetizar. Profetize no vale, profetize naquilo que você não vê nada acontecer. Você profetize que o Senhor, Ele vai te usar. O Senhor, aleluia, Ele vai acender a chama no teu coração. E eu louvo a Deus neste culto de missão, Cíntia, porque às vezes as pessoas falam assim, culto de missão é só para falar de missão. Não, culto de missão é para falar das vidas que estão sofrendo. E foi no culto de missão, como o irmão Cival, da minha terra, congregamos junto, que eu entrei totalmente oprimida naquele lugar. E ali o irmão falou, não, ela não pode entrar hoje nesse culto, porque hoje não é culto de libertação. Mas só que existe um que falou, não, é hoje que ela tem que ser liberta. Aqui não existe isso. Aleluia. Hoje não precisa ser domingo, ser terça, ser sexta, para o Senhor libertar. Se o Senhor quiser mandar uma alma sofrida, toda amarrada como eu entrei, ali naquele lugar para ser salva, o Senhor vai mandar, irmãos. Porque no culto de domingo, no culto de missão como esse, que ainda o Senhor continua operando, ainda o Senhor continua curando. Aleluia. Fale de Jesus, porque se aquela família, Dulce, não fosse lá na casa da minha mãe falar de Jesus e falar que o Senhor tinha enviado ela lá, hoje eu estaria ainda lá no CN, no Candomblé. Mas eu louvo a Deus que Deus enviou aquele sancho, aleluia, foi lá na minha casa. Foi lá na minha casa onde ninguém queria ir. E falou, dona Caçula, Deus mandou eu aqui. Então, irmão, é assim que tem que fazer a obra. Não espere ser culto de libertação. Não. Quando Deus quer falar assim, é no culto de missão, que Deus vai enviar as almas para este lugar. E eu quero dizer, irmão, não se acovarde diante dos adversários. Fale do Senhor. O irmão Marcelo trouxe uma palavra tremenda esses dias falando. Você não precisa ficar, né, Marcelo, batendo em porta para o teu chamado vir acontecer. Na hora certa, irmão, vai acontecer. Na hora certa, aquilo que Deus tem para cumprir na tua vida vai acontecer. Não precisa ficar, aleluia, batendo em porta, batendo em lugar, que nada vai acontecer. Mas deixe o Senhor fazer, que Ele vai fazer no tempo certo. Porque a obra, Cíntia, é do Senhor. A obra não é da irmã Rose, não. A obra é do Senhor. E a palavra do Senhor nos fala, operando o Senhor, quem impedirá? Amém, igreja? Que nessa noite, no culto de missão, você não espere as almas vir sofrendo para falar contigo, não. Fala a palavrinha de Jesus. Gabriel falou que às vezes ele passou ali, viu os meninos tudo de arma, e ele falou
que eles se sentiam constrangidos de não ter parado e falado ali do amor de Deus. Será que você está com medo de uma arma? Ou o nosso Deus é maior do que tudo isso? O nosso Deus, irmão, ele é poderoso para fazer o infinito acontecer. Se ele quiser, Cíntia, de uma hora para outra, tudo isso pode acabar. Essas armas, esse demônio que entrou aqui na carteira malandro, pode acabar. Mas depende de mim e de você. Fazer o quê? Orar. Buscar a presença do Senhor, né, Cíntia? Temos que orar, igreja. Vamos orar. Às vezes, como a Thelma falou, a gente fala de oração, só vem 2, 3, 5. Vamos orar, igreja. A igreja unida. O diabo não pode, igreja, contra a igreja unida. Que nós possamos, neste culto de missão, não só falar do amor de Jesus, mas temos que viver o sobrenatural. Amém? Aceita essa oportunidade em nome de Jesus. Nossa irmã Sandra, aí eu vejo os jovens com oportunidade. A paz do Senhor para a igreja. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. Glória a Deus por isso. É muita satisfação que a gente tem, quero que você saiba disso, o teu esposo e outras pessoas aqui, né? Que nós pudemos, Deus nos ajudou a ajudar vocês também. E Deus tem me ajudado, tem nos abençoado, tem abençoado minha família. Esta semana eu não estava vindo porque o meu carro, meu filho estava trabalhando com ele, sexta, sábado, domingo, ele está no Uber, né? Aí, e agora ele recebeu uma bênção do Senhor, tem que pagar, né? E ele comprou o carro dele, um carro de luxo, alto padrão, está fazendo agora até black, não é mais não, eu vou comprar um carro para black. E a gente deu ajuda para ele, é claro que a ajuda primeiro veio de Deus. E hoje ele está fazendo black, né? Graças a Deus por isso. Então, a outra filha, a Júlia, está trabalhando no pet shop. A outra está fazendo o Senac ali, graças a Deus. Então é assim, Deus, ele te proporciona bênção. Mas para a bênção vir, você também tem que doar. Você tem que doar. Se você não doar, algo não vai acontecer. Olha o que diz aqui em Ageu 1, lá no 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Aonde você tem aplicado o seu coração? Você tem aplicado o seu coração em coisas materiais? Ou primeiro você tem buscado o reino de Deus? Porque a palavra diz o quê? Buscai primeiro o reino do céu e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então primeiro busque a Deus. E vai acontecer. Eu costumo dizer o seguinte: nós não temos nada aqui. Eu tenho isso, tem não. Você não tem a sua casa. Você não tem o seu carro. Você não tem a sua vida. Porque a sua vida pertence a Deus. Quem é que pode dizer que vai dormir e acordar amanhã em casa? Quem pode falar isso? Ninguém. Porque tudo pertence ao Senhor. Tudo. Por isso que ele diz: assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Qual é o teu caminho? O meu caminho é Cristo. Aplicai o teu coração no caminho que é Cristo. Porque as outras coisas vão ficar aqui. O meu sapato vai ficar aqui. A minha roupa vai ficar aqui. A minha casa vai ficar aqui. O meu carro vai ficar aqui. E muitas das vezes nós nos preocupamos com coisas materiais. Vamos nos preocupar conosco, com a sua vida. Porque eu não salvo a minha família, nem minha esposa, nem meus filhos. Ninguém aqui salva ninguém. Você tem que se preocupar com você. Aplicando o seu coração. Porque quando Jesus chamar e a trombeta está perto, os sinais estão acontecendo. Você que está procurando ver o que está acontecendo em Israel, olha para Israel, que é a bússola de nós servos do Senhor. O que está acontecendo lá, tratado de paz, um monte de coisas. E a Bíblia nos ensina isso. Aonde tu tem aplicado o seu coração?
É no dinheiro? Vai ficar. É na casa? Vai ficar. É na roupa? Vai ficar. Aonde você tem aplicado o seu coração? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Hora dessa trajetória que terminar, o cumprimento da história será lá na glória quando ele voltar. Igreja, o céu vai se abrir, nós vamos ouvir Jesus Cristo falar. Tudo está preparado, o momento é chegado, eu vim te buscar. Sinto grande emoção, meu coração somente em pensar. A igreja entrando no céu, cantando bem alto, grande é Jeová. Veio o cordeiro bendito, dizendo bem-vindo ao seu novo lar. Seguro e firme em minhas mãos, porque é o meu Pai. Esperamos esse dia, Senhor. Um grande lamento se ouvirá na terra, os homens vivendo em conflitos e guerra, vão bater na porta, mas não vai abrir. Os homens vão correr de um lado para o outro, dizendo bem alto, pedindo socorro, mas infelizmente é tarde demais. Igreja, está chegando a hora dessa trajetória que terminar. Aleluia! Eita, igreja, o céu vai se abrir, nós vamos ouvir Jesus Cristo falar. Tudo está preparado, o momento é chegado, eu vim te buscar. Sinto grande emoção, o meu coração somente em pensar. A igreja chegando no céu, cantando bem alto, grande é Jeová. Veio o cordeiro bendito, dizendo bem-vindo ao seu lar. Seguro e firme em minhas mãos, porque é o meu Pai, eu vou te Um grande lamento se ouvirá na terra, os homens vivendo em conflitos e guerra, vão bater na porta, mas não vai abrir. Os homens vão correr de um lado para o outro, gritando bem alto, pedindo socorro, mas infelizmente é tarde demais. Aleluia, 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 santo, 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 aleluia. Glória a Deus, eu agradeço pela oportunidade de Uma camisa que nós estamos orando ao Senhor para fazermos essa camisa para a nossa igreja. Nós vamos ter em dezembro a nossa festividade de missões
Nós temos que estar bonitos, alinhados para o nosso Senhor. Nós sabemos que o nosso Senhor, Ele quer o melhor. Ele não quer de qualquer maneira. Ele é Deus de detalhe. Então vamos fazer uma coisa bem bonita para o Senhor. Nós vamos estar com essa camisa. Os irmãos que quiserem, que sentirem no coração. Não vai ser uma camisa só para festividades de missões. O pessoal do evangelismo, o pessoal que trabalha nessa área também vai poder usar. É uma camisa de um material maravilhoso, com gola polo, tudo lindo para o nosso Senhor. Então eu peço aos irmãos, eu vou estar confirmando com o nosso pastor Paulo o valor da camisa. Eu peço aos irmãos que quiserem e que sentirem no coração, vale a pena esse investimento, igreja. É tão lindo nós estarmos totalmente padronizados para o nosso Senhor, arrumados para o nosso Senhor. Vamos estar fazendo essa camisa, igreja. Nós, durante a semana, nós vamos estar, eu, missionária Helena, o pastor Paulo, a gente vai estar vendo o valor certinho. Vamos estar passando a lista. A nossa festividade de missões vai ser o segundo domingo de dezembro. Nós contamos com toda a igreja. Missões é um departamento. Então nós precisamos de todos vocês, amém? Pastor Paulo, culto do lar, posso dar oportunidade aí, né? Aleluia, a gente tem que ser obediente. A comissão do culto do lar com a oportunidade? Amém. Bora, Jane, bora, Patrícia. Bora. Tá com o bebê. Quem esteve lá conosco lá no culto do lar. Falei com o pastor. Nós vamos novamente, continuar aí fazendo os cultos até o Senhor colocar alguém. O pastor vai fazer outra reunião aí. Foi de suma importância. Porque esse casal que nós vamos fazer o culto no lar na quarta-feira, eles são fruto dessa obra, da comissão de culto no lar. Outros também que estão aqui também são frutos desta obra de culto no lar, vem Dulce. E o Senhor, Ele tem... Quem vem Rose, vem pra cá, vem vocês que são da comissão de culto no lar. Mônica, o pessoal da comissão de culto no lar. Então, esse casal e outros são de peça importância com a comissão de culto no lar, amém? Nós vamos louvar ao Senhor. Eu peço que o Vinícius, Diácono Vinícius, por gentileza, coloque aí o valor de uma alma para nós louvarmos ao Senhor. Porque o valor de uma alma não tem preço. Já foi pago na cruz do Calvário. Então ele assim, enquanto ele está ali colocando, eu quero dizer para você, eu também um dia fui lá no mundo, mas o Senhor me encontrou e encontrou vários aqui. Então louve a Deus por esse louvor e saiba que a alma que está do seu lado foi pago um alto preço para ela estar aí, preço de sangue. Amém? Podemos vir? Podemos? Então que o Senhor venha nos abençoar a cada vez mais, amém? E quem quiser um culto no seu lar, não importa se você é crente, mas você é vizinho de alguém que não é crente. E o vizinho de alguém que não é crente vai saber que você está com uma pessoa crente ali. E vai querer um culto na sua casa, amém? Vamos louvar o Senhor. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar. Dinheiro, a prata e o ouro no mundo inteiro é pouco demais. Valor de uma alma poder
Irmão, você lembra do hino do Mestre amado? Não foi o pedido, mas só que ele nos deu. Como podemos ficar de braços cruzados, oh glória, se ele de braços abertos por todos morrer? Como canta na macia, que uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela um peso maior. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Vamos anterior. Irmão, você lembra do hino do Mestre amado? Não foi um pedido, mas só que ele nos deu. Como podemos ficar com os braços cruzados, se ele de braços abertos por todos morrer? Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Agradecemos ao Eu agradeço a minha oportunidade e sigo por aqui. Paz do Senhor, igreja. Quando sente essa presença, diga glória a Jesus. Vamos ficou de pé. Aleluia, é um privilégio ter o nosso pastor de volta aqui conosco. Quantos creem que Deus vai usá-lo com poder e grande glória? Diga amém. Acredito que esse culto, igreja, tem uma finalidade de despertar em cada coração um desejo de ganhar almas para Cristo. Eu costumo dizer que aonde tiver um coração disponível, ali é um campo missionário. Amém, igreja? Seja a boca de Deus nessa terra e cumpre o ídolo do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai celestial, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aí está o seu Filho, Senhor, com responsabilidade de pregar a tua palavra. Usa o Senhor como sempre tem usado nesta terra. Derrama da tua unção, revela, Senhor, ilumina a sua mente, encha com o teu poder, Senhor, nessa glória, aleluia, neste lugar, e que nossos corações possam estar sensíveis à voz do teu Espírito Santo, e que a tua palavra possa ir de encontro a cada necessidade aqui da tua igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, tomai os vossos assentos em nome de Jesus. O pregador hoje seria o pastor Milton. E ele falou, pastor Paulo, infelizmente não vai dar para mim. Eu estou quase um mês fora da igreja. E se eu sair da igreja nesse domingo, eu vou apanhar. Aí concordamos, vamos marcar outra data para nosso irmão estar aqui pregando. Meus irmãos, deixa eu fazer aqui os agradecimentos aqui, agradecer aos irmãos. Depois eu vou explicar o que o pastor Paulo não deu na festa. Mas agradecer ao nosso pastor Leonardo, né, que foi uma bênção, nosso evangelista Sival, o Jorge, evangelista Almir, o nosso diácono Emerson, esposo Vinícius, vai me ajudando aí, irmão, sou muito obrigado. Evangelista Mois, mais quem? Isso, vai falando, vai. E todos os irmãos, amém?
a mídia, o Marcelo, todos aqueles que cooperaram, irmão, para que essa festividade, 25 anos, ó, de existência, se eu for contar aqui como começou isso aqui, olha, irmão, é triste. Mas hoje nós estamos aqui, não para falar de tristeza, falar das maravilhas de Deus. Fala um pouquinho, irmão, não sou pregador, você não sabe que eu não sou pregador. Eu descobri uma coisa na Bíblia, esses dias, lendo a palavra de Deus, eu pude notar que cada um tem uma chamada de Deus, para um propósito. E lendo a Bíblia, eu pude notar que Moisés, ele teve 2 filhos. E esses 2 filhos é citado muito pouco na Bíblia. Lá em Crônica, e parece que no livro de Êxodo vai falar dos 2 filhos, Eliezer e mais o outro. E você vê que esses 2 filhos de Moisés, ele some da história. Ou melhor, parece que estava sumido da história. Mas você vai ver a genealogia de Jesus, você vai observar que os filhos dos filhos de Moisés serviram no templo. Então você observa que há uns que ficam, ele está nos bastidores, alguns estão por trás dos bastidores. Então Deus usa cada um segundo a sua chamada. Então eu não sou aquele que eu fico mais por trás dos bastidores. Você vai me ver muito pregando lá dentro do Vale de Jequitinhonha. Conta um pouquinho lá do Vale. Nós estivemos no Vale lá 30 dias. O nosso objetivo era ficar 2 semanas e voltar para a festividade da igreja. Porque 25 anos, né, pastor? Alguns irmãos até não compreenderam. Mas, pastor, o senhor tem que estar aqui. Mas, irmão, entenda os irmãos. Você está no meio do Vale de Jequitinhonha, no meio do mato. E você olhar para um teto da igreja, está vindo para tudo comido de cupim. E caiu uma telha daquela francesa na cabeça de uma criança, e tem muita criança lá. A gente foi comovido por Deus e palpitou para ficar lá no Vale do Jequitinhonha. E graças a Deus, irmãos, ficamos. Ficou 3 dias ou 4 dias o pedreiro lá fazer o acabamento. E eu louvo o nome do Senhor, porque Deus tem cuidado do pastor Paulo. O irmão sabe que o almoço que nós fizemos, nós investimos em caixa do som, investimos mais alguma verba naquela megafone. Mas olha só, uma das irmãs ficou preocupada: pastor, o que o senhor vai comer? Como é que o senhor vai viver? Não, sobrevivi, vou sobreviver cantando. E de vez em quando alguém ligava: pastor, como é que está aí? Está bem? Me dá o seu pix aí, pastor. Glória. Quando Deus chama, Ele capacita. Quando Ele capacita, Ele envia. Quando Ele envia, Ele garante. Elias foi alimentado pelo corpo. O povo de Israel foi alimentado no deserto quase 40 anos, irmão. As suas sandálias não se desgastaram, e nem a roupa do seu corpo, não tinha tanque, não tinha máquina de lavar. Aquilo ali era obra divina de Deus sobre a vida de Moisés, sobre a vida de Arão, sobre a vida do povo de Israel no deserto. Então, irmão, Deus tem cuidado de nós. Deus tem suprido as nossas necessidades. E comemos bem. Vou dizer uma coisa para os irmãos: quando eu pisei na balança lá, Deus é bom, o diabo não prega. Olha, irmão, eu ganhei mais. A irmãzinha falou: pastor, o senhor está mais redondinho hoje. Eu falei: é Jesus. Jesus, quando está no controle, irmão, é assim que Deus faz. Eu engordei mais 2,5 kg. Falei: glória. É sinal que Deus está. Então, irmão, nós tivemos ali, fizemos uma visita. Lá não tem plateia, não tem holofote, não tem microfone de qualidade, não tem essa caixa de som. Nós fomos fazer um culto na casa de um casalzinho de novo convertido. Uma cega e a outra tinha operado aqui do coração e estão se preparando para se batizar. Nós fizemos um culto lá com 5 pessoas no meio do mato. Liguei meu megafone, ficaram 5 minutos fazendo o anúncio do culto. Foi bênção de Deus. Todo dia nós estivemos na casa de uma irmã nova convertida também. Seu esposo bebe muito e o nome do Senhor foi glorificado. Irmão, ali no Vale de Jequitinhonha é o seguinte: você prega hoje, ou você planta hoje, para você colher daqui 5 anos, sei lá, é assim. E você às vezes fala de Jesus para uma pessoa e se bobear, ela te bota para fora. Isso aconteceu lá. Homem bravo. Era acostumado a botar os crentes para correr. Hoje, sabe o que aconteceu com ele?
deu um derrame, está na cadeira, aceitou Jesus, está se preparando para se batizar. É isso que Deus faz. Aí alguns ficam falando assim, pastor Paulo, alguns abençoados que emprestam seus ouvidos, né, irmão? Ah, o seu mistério lá acabou, a igreja do fulano, irmão, a obra é de Deus. Paulo plantou, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Enquanto nós estivermos olhando que a igreja de fulano, que a obra de fulano, nós vamos ficar parados e a igreja não vai avançar. Glória a Jesus. 30 dias, irmão. Não estava comendo cafanhoto não, mas muita comida. Porque nós ficamos numa casa lá, que eu vou dizer uma coisa, eu comi numa casa lá, não pode, está gravando aí, mas eu não vou falar não. A NN já foi comigo lá. Tem que ser convertido para comer. E chegamos lá, está filmado, você vai ver lá que está filmado. Eu caí dentro lá do pato, eu olhei para a panela, tinha 2 moedas, eu falei, esse pato aqui tem 2 moedas. Como é que eu estou gordinho? Comida da roça. Meus irmãos, e graças a Deus, nós vimos lá os vídeos, a nossa festividade aqui foi uma bênção. 25 anos que Deus continue abençoando os irmãos. Mas, meus irmãos, eu queria ler uma pequena palavra aqui, vamos encerrar, porque já falei para os irmãos que eu não sou pregador. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 10, versículo. Marcos 10, Marcos 10. Vamos assistir um culto foi na terça-feira, às 5 horas da tarde. Chegamos em casa debaixo d'água, o culto não foi feito, porque é muita água. E o culto lá, irmãos, domingo, sabe que hora é? 7 horas da manhã. Aí você imagina você acordar 5 horas, gente que anda 2 horas a pé. Que hora vai acordar? Para estar lá 7 horas a pé. Ele já foi comigo lá, ele viu. Gente lá da trovoada lá, para ir para lá, assistir o culto. E acordamos, dormir. É prova que o povo lá dorme 7h30 da noite. Pastor Paulo dorme meia-noite. Meia-noite e meia. Eita! Tem uma cobra lá que corre atrás da gente. Quem viu o cajado que eu botei no rio? Aquele cajado eu trouxe ele, cajado. É foda. Então assistimos o culto lá, irmão, 7 horas da manhã. Depois chegamos em casa, almoçamos e fomos para um outro culto em outro lugar lá. E foi bênção de Deus, amém? Quem achou que eu comigo? Glória a Deus. Meus irmãos, vamos fazer uma leitura alternada. Quem achou de glória? Isso. 17. 10, 17. Olha aqui que está na televisão ali. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele. E lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Vai lá, igreja. Jesus disse: o que ele chama de bom, ninguém é bom senão o que é Deus. Isso, seguinte, pode ler para mim. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. E ele, porém, respondeu-lhe e disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. 21, irmão. E Jesus, olhando para ele com amor, lhe disse: falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens, e dá aos pobres, e terás tesouro no céu, e vem serve. Meus irmãos, o nosso presbítero falou sobre isso, juntar tesouro. O livro de Marcos, ele é um evangelho bastante conhecido pelos irmãos. Quem escreveu o livro de Marcos? Alguns dizem que foi Pedro, outros dizem que foi Marcos. Esse livro ele tem 16 capítulos, 601 versículos. Marcos, irmão, ele era filho, sabe de quem? De Maria. Aquela Maria que quando Pedro estava preso, a igreja estava reunida na casa de Maria e fazia o quê? Ele é conhecido também como João Marco. Foi companheiro de Paulo na sua primeira viagem missionária. Então esse livro é repleto de mensagens lindas. Segundo a história, os rabinos, os escritores, Marcos seria
o primeiro livro dos livros sinóticos, mas foi colocado em segundo, Deus sabe de todas as coisas. Então esse homem, ele tinha como mãe Maria, e segundo os pais da igreja, o pai de João Marcos, ele tinha cidadania romana. Alguns dizem que esse homem era romano e a sua mãe Maria judia. Sendo assim, ela podia ter duas cidadanias, a romana e a do judeu. E a Bíblia vai dizer também que Marcos era filho tal. Marcos também foi aquele Marcos que, quando a igreja estava passando necessidade, né, ele juntamente com Barnabé foi levar a oferta que Paulo tinha juntado lá na igreja, nas igrejas gentílicas, para socorrer o povo que estava morrendo ou passando necessidade na igreja lá de Atos dos Apóstolos. Mas preste atenção aonde é que eu quero chegar. Vou tirar desses bolsos aqui. Eu não sei como é que esses camaradas conseguem pregar nos bolsos, né? Então olha só, irmão, Jesus ele está vindo da onde? Jesus ele está vindo da Galileia. E quando ele está vindo da Galileia, ele está chegando agora na Judéia. Olhe para mim. Quando ele chega na Judéia, ele se depara com uma multidão de crianças que vai até a presença de Jesus. Os irmãos conhecem a história, sabem que quando as crianças vai chegar até Jesus, né, os discípulos repreenderam, né, não, Senhor, não pode essas crianças chegar. E Jesus vai falar: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino do céu. E eu, estudando essa palavra, eu pude notar que naquela época nenhuma criança jamais poderia chegar perto de um doutor da lei, de um escriba, de um fariseu, de um homem de autoridade. Por isso que os apóstolos repreendem. Mas Jesus ele vem para quebrar todo o protocolo, tudo aquilo que a lei ensinava. Jesus está vindo para não desfazer, para cumprir, mas quebrar alguns protocolos que estava sendo ensinado. Jesus agora ele dá continuidade. Ele chega agora nessa cidade da Judéia. E quando ele sai da frente das crianças, ele já resolve todos os problemas ali. Aquele moço chega, depara diante de Jesus e diz: Jesus, o que eu faço para ter a vida eterna? E Jesus vai dando a lista. Só que o que me chama a atenção, que Jesus vai dando a lista, ele vai ficando à vontade. Por que ele vai ficando à vontade? Porque ele era um jovem que conhecia a palavra de Deus. Ele era um jovem que era religioso. Ele guardava todos os mandamentos que os seus pais tinham ensinado a ele. Estudando essa palavra, eu pude notar, irmão, e Deus me dando um discernimento. Eu pude notar que há muito religioso dentro da igreja nos nossos dias atuais. Ele guarda isso, ele guarda aquilo, oh glória, mas a graça está longe dele, porque a graça de Deus, né, irmão Antônio, faz com que você pegue meia dúzia de folheto e vai para a rua pregar a palavra de Deus, falar que Jesus transforma. A graça nos alcançou através da pessoa de Jesus. Coisa eu tiro na vida desse homem. Eu notei aqui, irmão. Ele tinha a lei, mas ele não tinha dentro dele a graça. Sem a graça, eu não vou chegar a lugar algum. Eita glória, esse homem ele dava dízimo, ele dava oferta daquilo que ele plantava, do cominho, da hortelã, aleluia. Mas ele não tinha a graça. Aleluia! A graça nos transforma. A graça nos dá vida. A graça nos dá foco. A graça nos faz crescer. A graça nos faz avançar. A graça nos faz ter visão de promessa de Deus. Segundo ele tinha a riqueza material, mas ele não tinha riqueza espiritual. Se você ler essa mensagem, você vai ver. Ele era um homem conhecido naquela região. Ele era um homem de autoridade. Era um homem respeitado. Era um moço que, aleluia, trabalhou, adquiriu muita riqueza naquela época. Mas ele não tinha a riqueza principal dentro dele, que era a graça. Irmãos, a Bíblia diz que a graça nos alcançou.
A misericórdia de Deus é a causa de eu e você não sermos consumidos. O que estamos fazendo, aleluia, na obra missionária de Deus, o que eu estou fazendo, 30 dias longe da família, longe dos irmãos, glória, mas Deus estava comigo, porque a chamada que eu recebi, aleluia, e quando nós recebemos a chamada de Deus, não adianta, meu irmão, corre dentro da nossa veia o sangue de Cristo Jesus. Tinha riqueza. Estamos hoje nos importando com as coisas materiais. Estamos deixando os valores bíblicos. Estamos deixando, aleluia, de dar prioridade àquilo que Deus mandou a sua igreja fazer. Porque a Bíblia diz que os anjos se ofereceram para pregar, mas Deus confiou essa obra na minha e na tua mão. E eu dei a palavra rema para você. Naquele dia Deus vai cobrar. Naquele dia vai ter uma prestação de conta a Deus, porque poderíamos fazer mais e não estamos fazendo. Mas pastor, eu não posso ir, mas você pode ajudar. Você pode, aleluia, abençoar aquele que está indo. Você pode ofertar, pastor, a minha saúde, oh glória. Mas você pode dobrar o teu joelho e falar: Jesus, abençoa o pastor Paulo, abençoa o missionário fulano, abençoa a missionária fulana, oh glória. Você tem algo dentro de você que é a graça, e essa graça tem que ser usada em prol do evangelho de Jesus Cristo. Terceiro, irmão, ele tinha o amor ao dinheiro, às coisas materiais, mas lhe faltava o amor ao próximo. Vai ler a história. Quando Jesus ele fala: vende tudo que você tem e divida com os pobres. Não, Jesus não estava com essa pretensão, não. Oh glória. Jesus não estava falando para Jorge: vem tua casa. Oh glória, vem o teu carro. Não, irmão, Jesus estava testando ele, porque Jesus sabia onde estava o coração dele. O coração dele estava no carro do ano, estava numa televisão plasma de 60 polegadas, eita, na calabacéia, estava numa boa roupa, aleluia. E Jesus está falando: vende, oh glória, vamos parar e pensar. A obra precisa da tua igreja, a obra precisa de você, a obra precisa de nós. Mas se eu não quiser, não tem problema não. Deus vai lá na boca de fumo. Deus vai lá na boca de fumo, arranca uma prostituta, um viciado, dá um banho dele no sangue e coloca no teu lugar. Aleluia, porque você não quer ir, aleluia. Deus precisa de nós, mas Ele não depende totalmente de nós, não. Se você não quiser, Deus levanta outro. Porque a obra de Deus não pode parar, irmã Marlene. A obra de Deus tem que avançar. Aquele homem estava voltado às coisas do mundo, tinha trabalhado toda a sua infância, a sua adolescência, a sua mocidade, tinha adquirido riqueza, mas o coração dele estava nos bens materiais, e não podemos deixar o nosso coração nos bens materiais. Buscar primeiro o reino do céu, e as demais coisas nos serão acrescentadas. O que ele possuía estava possuindo ele. Esse é que é o problema. O que ele estava possuindo, toda a riqueza, estava possuindo ele. Isso tem acontecido nos nossos meios, irmão. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Quanto mais eu faço, mais eu quero. Não, irmão. Primeiro é o reino de Deus e a sua justiça. A obra de Deus está em busca de verdadeiros adoradores, que adora Ele em espírito e em verdade. Sai daqui, irmão. Viajar quase 20 horas. Sabe que hora nós chegamos lá? 9 horas da noite, 3h30 saindo daqui. Chegar lá 9 horas. Quando a gente saiu para essa viagem, a nossa vida está em risco, porque é uma viagem perigosa. Essa BR-116, você chega lá, você pega uma BR, aleluia, que tem aquele bitrem. Quem é motorista sabe, não tem como você ultrapassar.
E você tem que esperar o momento, e às vezes você tem que fazer uma doideira, porque senão você vai gastar 25 horas. Então a nossa vida, cada dia numa viagem dessa, está sendo colocada em risco. Mas é a chamada de Deus. Paulo sofreu naufrágio, Paulo foi chicoteado, abandonaram Paulo nos momentos mais difíceis da sua vida, mas no final da sua carreira eu sei, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira e guardei a fé. É essa fé que nos faz crescer, fortificar na graça e a fé em Cristo Jesus. Aí você olha para a vida, está Mateus lá na alfândega, o publicano, trabalhava para o Império Romano. Jesus chama, segue-me. Não somos chamados de maluco, irmão? Porque, irmão, seguir Jesus não é fácil, não. Você vai encontrar obstáculo no decorrer da sua caminhada. Vai chegar momentos que você vai olhar para um lado, para o outro, não vai ter um amigo, não vai ter uma... Isso aconteceu com quem? Aconteceu com Elias. Elias se infiltrou dentro da caverna, pediu a morte. Chamada de Deus é árdua, tem um preço a pagar. Na cara, a sebe, Caio, amor, a sebe. Glória. E muitas das vezes você tem que comer angu, fubá, ovo. Glória. Muitas das vezes você tem que, aleluia, sacudir a poeira, porque isso acontece no vale. Você chega lá, prega, eu quero saber de Jesus. Não, olha, eu tenho a minha religião, e você tem que sair, mas você tem que ter visão de alma. Quando você tem visão de alma, você olha para aquela pessoa e você vê, ela pode ser salva, Jesus pode salvar ela, Jesus pode libertar. Isso é amor, não pelas almas, pelas vidas. O que nós estamos fazendo, irmão, sentado aqui entre quatro paredes, ar-condicionado. O que eu e você está fazendo? A geladeira está cheia, o saldo no banco está em alta, e o saldo no reino, quantas almas poderia o Senhor entregar naquele grande dia? Glória, a Bíblia vai dizer que este homem, este moço, aleluia, quando Jesus fala, vai e vende tudo que você tem, reparta para o pobre, aquilo ali mexeu com o íntimo daquele homem. Por quê, irmão? Porque o coração dele estava nas coisas, nos bens materiais, estava nas coisas terrenas. Irmão, eu sou o seguinte, irmão, comigo não tem esse negócio não, se eu sou mandar o dar, eu dou. Aleluia. O crente tem que ter voz sensível ao Espírito Santo. Aleluia. Nós buscamos muito e damos pouco, liberamos pouco na obra de Deus. Somos conhecidos como crente pidão, o crente 6 horas, o crente só fica pedindo, dobra o joelho dentro do quarto. Às vezes coloca até Jesus entre quatro paredes. Se Jesus me dá, eu vou sair da igreja, vou entregar o cartão de membro, eu vou para outra igreja. Com Jesus não se vergonha, meu irmão. Glória. Como Jesus é diferenciado, aleluia. Glória, eu tenho que buscar, eu tenho que cavar poço, porque quando eu busco o reino libera as bênçãos, aleluia, sobre as nossas vidas. Quando eu me dedico na obra de Deus, a Bíblia diz em Deuteronômio 28, que as bênçãos me seguirão e me alcançarão quando eu guardar os mandamentos do Senhor. Bendito será o fruto do teu ventre, a tua maçadeira. Você estará por cima e não por baixo. Você vai ter para emprestar e não para pedir emprestado. Sabe por quê? Porque você está conectado em Deuteronômio 28. Dá o que é de Deus, dá do César o que é de César, o de Deus é o de Deus. Tem crente que está com a sua bênção atrasada, porque não está devolvendo aquilo que é de Deus. Devolva o que é de Deus. Ai, a chefe calabaia. Pedro está pescando. Pedro está pescando, obreiro. Mas o seu amigo Jesus, segue-me.
Coisa de doido, irmão. Patrícia, coisa de maluco. O cara deixar a tua profissão, aonde ele tirar o sustento para a sua família. Ele larga barco, ele larga rede, ele abraça a causa missionária de Deus. Não adianta eu pregar bonito, não adianta eu falar bonito, não adianta eu cantar bonito, não adianta eu ter uma aparência bonita, não adianta na calacebe, calabaracebe, eu colocar a melhor roupa, não adianta o auditório está virado para mim, não adianta o holofote está me focando. A Bíblia diz que ele cresça e ele diminua, porque a glória é dele, o poder é dele, tudo é dele, é por ele. Meus irmãos, precisamos mudar o nosso comportamento. Fez um voto a Deus. Se não cumprir, vai entrar no veto. Porque aquele que faz promessa e não cumpre, é assim que Deus faz. Aposentar um homem novo desse, bonitão, mas está aí. E ele pode dizer que ele e a sua casa serve o Senhor. Você pode dizer: a tua casa serve ao Senhor. Hoje escolheis a quem servir, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ainda que hoje ele não esteja dentro da igreja, mas ele vai estar, porque tem promessa de Deus na tua vida, tem promessa de Deus na tua família. Se tu cresce no Senhor, toda a tua casa serviria ao Senhor. Oh glória! Josué moço, na frente daquele povo, ele pode dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu louvo o nome do Senhor, irmão, porque eu posso dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Meus filhos são tudo abençoados, minhas noras são tudo abençoadas. Eita glória! Isso aqui é o sogro que elogia só a nora. Não posso ficar contra a nora. Eu fico contra o filho, mas não fico contra a nora. É bom porque assim minha sogra fazia, né? A minha sogra, ela ficava contra a filha, mas ficava a favor. Aleluia, a favor dos genros, aleluia. Então, meus queridos irmãos, Jesus ele vai deparar com esse homem. Agora aquele homem voltou. O que aconteceu com aquele homem? Ele saiu de fininho, irmão. Ele saiu de fininho. Quando Jesus falou: tem mais uma coisa. Que coisa é essa? Irmão, quem já leu aquele livro Marco Lucas? Aliviando as bagagens. Natália 7. Aliviando as bagagens. Porque o reino do céu é movido à glória, a ouro espiritual, a coisas espirituais. Esse carro meu vai ficar aí, oh glória, aleluia, minha casa vai ficar, mas lá no céu a casa, ela é uma casa adornada, é uma casa de glória, é uma casa onde a luz é o próprio Deus que vai brilhar na casa. Oh glória, a Bíblia diz que lá, oh glória, os 12, os 24 anciãos adoram noite e dia, oh glória, e nós somos adorador. Tem adorador de Deus aqui hoje? Fala comigo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Oh glória a Deus. Alivia a bagagem. Aprenda na Cabacebinaia a viver com aquilo que Deus te deu. Porque tem bênção, tem coisas que vêm na nossa vida que pensamos que são bênção, mas são maldição. Porque se você não sabe administrar o salário mínimo que Deus te deu, Deus não vai conseguir. Não adianta você tentar esquiar: eu vou fazer isso porque eu quero melhorar. Não. Se Deus te deu essa empresa,
Se Deus te deu esse trabalho, se foi Deus que te deu, vai dar para tu pagar conta, vai dar para tu pagar tudo que você precisa, comprar roupa, fazer compra e tudo, irmão. Porque foi Deus que te deu as coisas de Deus, irmão. É diferenciada com as coisas, irmão, deste mundo. As coisas de Deus nos enriquecem, não nos traz dores. Oh glória, tem crente enrolado com as coisas deste mundo. Oh glória, agora, quanto mais ele tem, ele quer. Meu irmão, busca primeiro o reino, se envolva na obra, toma uma posição, porque vai chegar o dia. Israel está naquela guerra. Israel é o relógio de Deus, é o tempo de Deus. A seminária. Não está acontecendo? E é o relógio de Deus, irmão. Qualquer hora dessa, né, Patrícia? É não abrir e piscar de olhos. Mas quem tem graça, quem tem graça, eu sempre costumo dizer, se encontra com ele lá na rua. Como é que vai? Ô pastor Paulo, está chovendo pedra no meu telhado, mas eu estou dando glória. Quem tem graça é assim. Aí você encontra com aquele que não tem graça, ele é religioso, tudo para ele é errado, tudo para ele é pecado, tudo para ele está fora da direção de Deus. Oh glória, mas quando tu encontra com aquele que tem graça, oh glória a Deus, ele está remando em direção à graça de Deus, ao reino de Deus. Oh glorificado seja o nome do Senhor. Meu irmão, parei. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, não seja religioso, busque a graça, porque a graça de Jesus vai te colocar numa posição de honra, de exaltação, porque a graça tudo padece, tudo sofre. A graça de Deus, ela trabalha de uma maneira em nossas vidas, irmão, que às vezes eu fico lá no Vale do Jequitinhonha, e às vezes eu saio assim, vou lá no meio do mato, e fico olhando a natureza, e fico olhando, eu estou 30 dias, vai fazer 30 dias que eu estou fora, deixei a família, mas graças a Deus, irmãos, que quando eu esperei na graça, Jesus mandou uma Rebeca, que entende a chamada, né? Então vocês, moços, olhem antes de se casar, porque depois de casar o negócio fica estreito. O que é isso aqui? Pastor, você? Ué! Oh meu Deus! Oh meu presente, meu presente. Vem cá, minha filha, vem. Oh Jesus! Vem cá, vem. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Sempre foi nesse jeito. Ela escreveu assim, pastor, eu me aceita de volta. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus, Senhor! Amém, irmão! Amém, Seja Senhor! bem-vindo. Glória a Deus! Glória a Deus, Senhor! Esse casal maravilhoso que eu estou dizendo. Glória a Deus, Senhor! 24 anos, criança era tudo pequenininha, que nem tinha nascido. Nasceram aqui, foi apresentado aqui. Glória a Deus! E já, Deus está nesse negócio aí, tá? Vocês não voltam. A confirmação aí. Deus só abençoe a nossa carinha. Vem cá, vamos orar, vem cá, pastor presidente. Glória a Deus, Senhor! A igreja pode ficar de pé. Glória a Deus, Senhor! Irmãos, eu acho que Glória a Deus, meu Pai! sempre o Jorge, a irmã Sandra, sempre morou em nossos corações. Em nome de Jesus. O Jorge passou um problema de saúde, mas nunca saiu daqui não. Né? Amém. Filha, tuas mãos para cá. A igreja está feliz? Amém! Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por esse casal que está sempre conosco, Jesus.
que o Senhor possa continuar sustentando os teus filhos nessa caminhada. É uma alegria para nós, Senhor, a família Cadeias, receber, Senhor, a Sandra e o Jorge, meu Senhor, aleluia, no meio de nós. Aleluia, que o Senhor possa, aleluia, continuar abençoando esta família, tanto teus filhos, meu Senhor, que nunca saíram dos nossos corações, meu Senhor. Eu acredito que ainda tem muita obra para realizar nesse lugar, tanto na vida da nossa irmã Sandra, quanto na vida do nosso presbítero Jorge. Eu declaro o Senhor como ministro da tua palavra, do teu evangelho, esse casal abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a igreja aplaude o nome do Senhor. Com 60 de idade, glória a Jesus. Hoje vem dirigir na estrada, você pode. Meus irmãos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Cadê a nossa secretária, nosso irmão compartilhar com a nossa semana?